Fala, rapaziada, falar um pouco sobre o interesse do Corinthians no Alisson, né? O interesse do Dorival Júnior, né? Com quem ele trabalhou no São Paulo, chegou a convocar até para a seleção brasileira. Aliás, o Dorival Júnior convocou ele, o Rafael goleiro. O gosto do Dorival Júnior é um pouco exótico, né? O Alisson não é o pior jogador do mundo, nada, mas assim, o Alisson é um jogador que teve problemas sérios, pessoais, sérios de depressão, coisas bem sérias mesmo, né? Chegou até a falar, foi afastado para cuidar da saúde mental. Foi falado à época até de pensar em suicídio, coisas bem graves desse nível mesmo. E o São Paulo cuidou do jogador, a notícia não vazou na época, né? E depois, com o Dorival, ele reergueu, mudou de posição ali para segundo volante e tal, jogou e tal. Empregado, pagar salário, cuidar do jogador é obrigação, em tese, né? Mas não dá para entender muito esse interesse do Alisson em trocar o São Paulo por um maior rival, que é o Corinthians, né? E todo mundo sabe que para quem eu torço, né? E não é para São Paulo, né? Mas às vezes o futebol, às vezes se as coisas não ficarem muito claras, explicitadas o motivo do interesse, dá para entender ali o Crespo bravinho depois do majestoso ali, com o Alisson pode ir e tal. Não dá para entender a arrogância, a soberba de falar com ninguém do Corinthians, sendo que um 7 pelo menos do tipo conhecido lá no São Paulo fácil, né? Hugo, Mateuzinho, Garro, Memphis, Yuri Alberto, enfim, Bidon. Todos eles jogariam no São Paulo com o olho fechado, né? Então, assim, foi um pouco de soberba e arrogância do Crespo, é o problema dele, né? Mas ele mostrou ali um sentimento tricolor, ele que não é tricolor, né? Ele que é argentino, forjado nas fileiras do River Plate, né? Provavelmente é o seu time de coração, o River Plate, nunca ouvi ele falar, mas é identificado com o River Plate. Mas ele mostrou respeito às cores do São Paulo e a indignação normal, né? Recentemente o São Paulo perdeu o Caio Paulista para o Palmeiras, ou não sei se a palavra perder é mais correta, que é um jogador bem meia boca, assim, que talvez seja a briga mais inútil da história do Choque Rei, né? Brigar por Caio Paulista, não joga nada, mas enfim. Agora o Alisson, não é questão de jogar bem ou jogar mal, assim, né? Eu fico em dúvida, se não for explicitado o motivo, né? Que leva um jogador a querer trocar o time dele, mesmo que esteja jogando pouco, menos espaço, por um rival, depois de tudo que passou na vida pessoal dele. O São Paulo foi o time onde ele teve maior projeção, onde, embora viva um mau momento, a torcida mais gostou dele. Assim, eu queria entender um pouco essas coisas e trocar pelo Corinthians, né? Que é o maior rival, e não é que vai trocar por um time que vai pagar 10 vezes mais, que vai pagar em dia, o outro não paga, né? E todo mundo sabe aqui para quem eu torço, né? Não tô defendendo o São Paulo, é só uma questão de gratidão às pessoas, né? Não, lugar. Enfim, assim como o Martinez também, se não explicar direitinho porque não voltou na Venezuela ainda, merece explicação. Um jogador de futebol vive no mundo deles, né? Enfim, e dito isso, eu não entendo o interesse do Corinthians pelo Alisson. O Maicon, que não ficou, era muito mais jogador, também dá para entender mandar o Maicon não renovar, porque ele pediu muito tempo de contrato pela idade, ok. Embora o Maicon seja muito mais jogador que o Alisson, na minha opinião. Mas esse interesse num jogador que tem esse tipo de comportamento, como o Palmeiras lá atrás, que trouxe o Lucas Lima do Santos, lembra? Fez 6 meses de contrato ali, fazer mais nada para ir pro Palmeiras, forçou a barra e foi. Se o cara faz isso com o rival, por que não vai fazer com você, né? Se o Alisson mostra esse tipo de comportamento e gratidão ao time que ofereceu o que ofereceu, com todos os problemas que o São Paulo tem lá, os problemas do São Paulo, não é um jogador que eu gostaria de contar no meu time. Se vier, vai ser útil, né? O Corinthians precisa de jogador. Perdeu o Ian, perdeu o Maicon, o Martinez some, o Carrillo não aguenta mais jogar 2 jogos, mas não é o tipo de jogador que eu buscaria no mercado se eu estivesse na posição do Marcelo Paz. Eu sei que o pedido é do Dorival Júnior, não dá para entender esse interesse do Alisson. Corinthians e São Paulo, que fizeram uma troca muito melhor para o Corinthians há uma década atrás, né, quando o Jadson veio e mandou o inventor do coraçãozinho no ar, o sobreestimadaço Pato pro São Paulo. Aliás, Pato só ganhou um título no Corinthians, né, em São Paulo. No São Paulo não ganhou nenhum. Fazendo gol, inclusive, no Rogério Ceni numa surra de pênaltis na semifinal. Mas, enfim, o Jadson dá para comparar com o Pato, né? O Jadson foi protagonista lá do Renato Augusto do título 2015, conquistou várias coisas no Corinthians, jogou muita bola, e o Pato é o Pato, né? Então, foi uma troca que fazia sentido na época para os dois times, tal, embora foi muito melhor para o Corinthians. Esse caso do Alisson aí, ele, mesmo se ficar no São Paulo, já rasgou a idolatria, né? Todo mundo já sabe que ele queria o maior rival, e aí vai acrescentar muito pouco pro maior rival. Assim, alguns jogadores fazem algumas coisas que não dá para entender.
enfim, vamos ver os próximos capítulos. Eu, no Corinthians, procuraria outro jogador para outras posições que eu acho mais urgente, mas vamos ver. Não entendo essa briga majestosa. Não é uma briga, né? O jogador quer vir para o Corinthians vai fazer uma oferta, enfim. Vamos ver. Eu acho que Corinthians e São Paulo deviam falar de coisas mais importantes que Alisson. Essa é a minha opinião.